Boa tarde, começaremos hoje o nosso podcast Descomplicando o INSS, tá? Nós tiraremos dúvidas acerca de auxílio acidente, um benefício que tem sido muito procurado, as pessoas estão com muitas dúvidas sobre isso, estão mandando muitas perguntas nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, enfim. Hoje falaremos que benefício é esse, quem são as pessoas que têm direito a esse benefício. E a Lígia aqui preparou algumas perguntas para mim e no decorrer do nosso bate-papo eu vou buscar responder todas. Sim, pra quem não sabe, eu trabalho aqui com a doutora Caroline, tá? E a gente tem reparado muitas dúvidas, não só chegando aqui no nosso escritório, mas também a gente percebe esse levantamento aí nas redes sociais. É um auxílio muito bacana, que eu tenho certeza que a doutora vai ajudar muita gente a tirando essas dúvidas. Primeira coisa que acontece sempre, as pessoas não sabem o que é o auxílio acidente, elas não têm noção de que esse benefício existe ou como que elas fazem para conseguir. O que é o auxílio acidente? Tá. Lígia, o auxílio acidente, ele é um benefício que muita gente tem direito, mas não sabe que possui, tá? Primeiramente, para ter direito ao auxílio acidente, ele é um benefício do INSS, você tem que pagar o INSS para ter direito a esse benefício. Tá? Então, assim, não adianta uma pessoa que não paga o INSS, nunca pagou o INSS, socorrer no INSS querendo esse benefício, tá? O auxílio acidente é quando a pessoa ela sofre um acidente, seja um acidente de trabalho, seja um acidente de qualquer outra natureza, tá em casa com a família, sofre um acidente, tá andando na rua, sofreu um acidente, ou uma doença ocupacional. Tá? Essa pessoa que sofreu esse acidente de qualquer natureza, ou acidente de trabalho, ou possui uma doença ocupacional, que causou uma sequela definitiva nela, e que essa sequela trouxe uma redução da sua capacidade de trabalho, maior dificuldade para ela trabalhar, essa pessoa tem direito a esse benefício, tá? Então, assim, é importante deixar claro, e isso aqui pouca gente sabe, é que não importa o grau da sequela, a sequela pode ser ínfima, pequena. Pode perder, tipo assim, por exemplo, eu que trabalho muito digitando, né? Perder um pedacinho do dedo, isso tá aí, uma sequela, perder um pedacinho do dedo. E me atrapalha a trabalhar, porque eu trabalho digitando. Então eu poderia, no período que eu perdi esse meu dedo, ter o auxílio acidente. Mas, por exemplo, se eu comecei a pagar INSS há pouco tempo, tem algum prazo de carência, tipo, olha, Lígia, você tem que pagar pelo menos um ano do INSS, pelo menos 6 meses, porque a gente sabe que tem que pagar, mas tem um prazo que eu tenho que pagar, igual, por exemplo, tem o auxílio doença, né, que a gente tem que pagar 12 meses, o auxílio acidente sai desse mesmo lugar, assim? Então, o auxílio acidente não tem carência, não importa, assim, se você está no seu primeiro dia de trabalho, e você sofreu algum tipo de acidente que trouxe essa sequela, que reduziu sua capacidade de trabalho, você pode ter direito a esse auxílio acidente, tá? Não tem que ter pago aí 12 contribuições, nada disso. Obviamente que a depender do acidente, da sequela, a pessoa pode ser conduzida a uma aposentadoria por invalidez, tá? Dependendo do auxílio, doença. Entendeu? Então, assim, ele é como se fosse um benefício residual. Quando não for o caso de aposentadoria por invalidez e a pessoa tiver uma sequela, é o caso de um auxílio acidente. No geral, é assim. É óbvio que existem várias regras e exceções. E um ponto importante que você levantou. Eu na condição de digitadora, perdi a ponta de um dedo. É diferente de uma outra profissão. Certo? É lógico que a ponta de um dedo vai fazer falta para a pessoa, só que é importante ela ter em mente que tem que reduzir, nem que seja um pouco, mas tem que reduzir a sua capacidade de trabalho, daí a importância também da atividade da pessoa. É óbvio que uma digitadora que perde um dedo, uma ponta de um dedo, teve a sua capacidade de trabalho reduzida, logicamente ela vai ter grandes chances de conseguir o auxílio acidente. Sim. O auxílio acidente, ele tem, por exemplo, o auxílio doença é um salário. O auxílio acidente a gente tem uma base, por exemplo, tipo assim, ele vai ser 30% do salário mínimo, eu posso voltar a trabalhar enquanto eu tô recebendo ele. Ou não tem como. Você tem que ficar em casa enquanto recebe esse auxílio acidente, ou se você está nesse processo ainda de receber, você não pode trabalhar. Como que funciona? Você pode tentar um outro emprego, não sei. Então, o auxílio acidente é o valor de 50% do seu salário de benefício, tá? A gente não tem como dizer quanto é o salário de benefício da pessoa, mas varia entre o salário mínimo e o teto do INSS.
Então, é 50% deste valor. Então, falando em outras línguas, a pessoa que recebe um salário mínimo, quando ela tem direito ao auxílio acidente, ela recebe 50% do salário mínimo. Hoje é R$600, mais ou menos. Deve dar por aí, 605. Então, o mínimo do auxílio acidente hoje, tá? O mínimo é R$600, 600 e poucos reais, que é a metade do salário mínimo. Tá? É o mínimo que a pessoa vai receber. Isso é importante frisar, tipo, é o mínimo. Pode receber até um pouco mais. Pode receber mais. Vai depender do cálculo das suas contribuições, da sua vida laboral, enfim, certo? E respondendo a outra pergunta, a pessoa pode sim continuar trabalhando e receber o auxílio acidente. Diferentemente da aposentadoria por invalidez e do auxílio doença, em que a pessoa, em regra, não pode trabalhar, ela não pode trabalhar enquanto recebe uma aposentadoria por invalidez, auxílio doença, já o auxílio acidente, a pessoa ela pode trabalhar sim, porque o auxílio acidente é como se fosse uma indenização por essa sequela que a pessoa tem. Então, a pessoa ela pode continuar trabalhando na mesma atividade ou em outra atividade que ela precisar ser reabilitada, enfim, e receber esse auxílio acidente sem risco de corte, tá? Então, pode acumular. E em quais casos acontece esse corte? Por exemplo, esse auxílio acidente. Digamos que eu hoje comece a receber esse auxílio e aí eu vou receber esse auxílio a vida toda, tipo, como uma indenização? Ou ele tem um prazo? Tipo, olha, você vai receber 5 meses, você vai receber 6 anos, sei lá. Não tem um prazo, tá? Não tem um prazo. A pessoa ela recebe, por exemplo, até se aposentar, porque atualmente não pode aposentar e receber auxílio acidente ao mesmo tempo. Tá? Então ela vai receber em regra. Existem algumas exceções, mas não vale a pena agora a gente ficar entrando em várias exceções que existem, né? Porque, por exemplo, o que é uma sequela hoje, vai que amanhã acontece um milagre e a pessoa se recupera. Então, se a pessoa deixa de ter essa sequela, o auxílio acidente vai ser... Né, vai ser cortado. Tipo, imagina uma pessoa que perdeu a movimentação de algum membro. Aí sai alguma tecnologia muito top e aí a pessoa volta... Realmente. E a gente tá falando um pouquinho, né, desse auxílio doença no meio aqui dessa conversa, que tá sendo muito top. Se você tá aí vendo o nosso vídeo, nosso podcast, não esquece de deixar o like, tá, gente? E a gente vai colocar, porque como eu trabalho com a doutora Carol aqui nesse marketing, tá tendo um QR Code aqui em cima com nossas redes sociais, TikTok, Instagram. Então, assim, já segue a gente em todas essas redes sociais, porque a doutora Carol posta conteúdo todos os dias e fala muito mais aí sobre esses benefícios do INSS. É muito importante pra gente, enquanto cidadão, saber disso tudo, né, Carol? Com certeza. Já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like aí e segue a gente nas outras redes. A gente falou aí desse auxílio doença, deixa eu voltar que eu dei esse recado importante aí. A gente falou sobre esse auxílio doença nessa metade aí desse papo. E quais são as diferenças entre o auxílio acidente, que a gente pode trabalhar, e o auxílio doença, que a gente não pode, né? Porque o auxílio doença tem que ter a incapacidade. O auxílio acidente é da sequela. Quais são as outras diferenças? Como que funciona? O auxílio doença, ele é um benefício pago para aquela pessoa que contribui para o INSS, tá? Só que ela se encontra incapaz de forma temporária para o trabalho. Ela está por um tempo sem condições de trabalhar. Que tempo é esse? Eu não sei. Vai depender do médico dela. Pode ser meses, pode ser anos, tá? Então pode ser 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 10 meses, não importa. Mas a gente tem uma certeza, em tese, que é temporária. Porque se ela fosse um problema, uma incapacidade definitiva, permanente, seria aposentadoria por invalidez, certo? Então, diferentemente do auxílio acidente, o auxílio doença, ele é uma renda que ele vai substituir a sua renda do trabalho. Ou seja, se eu estou incapaz de trabalhar, eu vou ter que ficar em casa de repouso, então eu não consigo trabalhar, esse valor do auxílio doença é o valor cheio do salário de benefício, que é feito as regras lá, que a gente vai falar sobre isso em outra situação, tá? Então, a gente segue as regras do valor do benefício normal, tá? Já o auxílio acidente é 50%. Sim. Porque ele entende que é uma forma de indenizar aquele sofrimento, aquela sequela que a pessoa tem. E sequela esta que a pessoa não está incapaz de trabalhar, veja bem. O auxílio doença a pessoa está incapaz.
O auxílio acidente, a pessoa não está incapaz, ela está trabalhando, mas porém, né, contudo, entretanto, ela pode receber uma dificuldade maior assim no seu labor, por conta da sequela. Se essa sequela se agrava e te impede de trabalhar, então a gente pode migrar para um auxílio-doença? Na verdade, se essa sequela ela piorar, enfim, não sei, né, a gente não sabe o que pode acontecer. E dependendo do INSS, concede um auxílio acidente, quando na verdade deveria ser uma aposentadoria por invalidez. Então, assim, existem várias situações. Se essa pessoa está recebendo um auxílio acidente e acontece alguma piora do estado dela, que ela não consiga trabalhar, ou seja, ela está incapaz de trabalhar, aí sim a gente pode tentar ver a situação de uma aposentadoria por invalidez. E um caso muito interessante, Lígia, que a gente não falou disso ainda, é que dependendo da situação, a pessoa pode receber um auxílio-doença e um auxílio-acidente. Eu achei que não tinha como. Sim, o auxílio-doença e o auxílio-acidente pode. Imagine a situação que um eletricista, então o eletricista ele precisa muito desse poder de pinça aqui nosso, né? O eletricista perde o dedão, tá? Então o eletricista ele perde o dedão e ele vai ter mais dificuldade de exercer a atividade dele, mesmo ele, assim ele continua trabalhando e tal, então ele vai receber um auxílio acidente devido a isso daqui. Então esse eletricista recebe o auxílio acidente porque ele perdeu no acidente o dedão e tal, e ele continua trabalhando, recebendo auxílio acidente. Se amanhã ou depois ele quebra uma perna, não tem nada a ver com o dedão, né? Sim. Se ele quebra essa perna, ele vai ter que ficar afastado por um tempo do trabalho dele, recebendo um auxílio-doença. Aí é uma situação em que a gente fala que é fato gerador diferente. Um é a perna, outro é o dedo, não tem nada a ver com o acidente. Coitada dessa pessoa também, se você é essa pessoa, bem triste. Mas isso é muito louco, né? Porque às vezes a pessoa acha que porque ela está recebendo um benefício, ela depois não pode pedir outro, mesmo que seja diferente a parte do corpo, vamos colocar aí, que se lesionou, que se machucou, que gerou essa doença, sequela. E esse auxílio, a gente estava falando também antes, dessas diferenças e tudo, a gente sabe que tem, por exemplo, a aposentadoria, hoje, por invalidez, recebe 13º salário, auxílio-doença, mas a gente sabe que tem outros benefícios, como o BPC, que você não recebe o 13º. O auxílio-acidente tem esse 13º também, ou não tem? Sim, o auxílio-acidente, assim como a aposentadoria, recebe o 13º, tá? O benefício hoje que não recebe o 13º é o BPC, que é até um tema que a gente gosta muito de trabalhar, que é o benefício de prestação continuada, e que a gente vai fazer um Descomplicando o INSS, quem sabe semana que vem, falando tudo sobre o BPC, tá? Que é um benefício que muita gente tem direito, mas nem faz ideia que tem. E é até importante a gente falar, Lígia, o seguinte: quando o INSS ele concede algum benefício, quando isso acontece, né, que a gente sabe a dificuldade hoje do sistema. Sim, o INSS é o maior réu aí do Brasil também hoje, né? Difícil. Muitas pessoas são negadas o tempo inteiro. Então, aí tá importante também de vir em um advogado especializado, que é aquilo que você sempre fala com a gente, né? Que o advogado de direito previdenciário é como se fosse um médico que tem a sua especialidade. Você não pode cuidar do coração num ortopedista. Então, assim, daí a importância de procurar sempre um advogado especialista em INSS, em direito previdenciário. Sim, galera, é muito importante essa conscientização de procurar um profissional adequado, especialista no assunto que você precisa. Uma pessoa que seja também de sua confiança, tá? Porque dependendo da situação, você perde o seu direito e não tem volta, tá? Dependendo da aposentadoria, da situação que causar ali, não tem como voltar, não, tá? E a gente estava falando sobre a questão do BPC, que semana que vem a gente vai conversar, e a questão de que o INSS ele é o maior réu mesmo, um dos maiores réus aqui, em relação de não conceder o benefício certo, às vezes ele nega, enfim. Geralmente, o que a gente indica, tá? Geralmente, a gente deixa muito claro que o advogado, ele não é obrigatório para você pedir benefício lá no INSS. Você não precisa de um advogado para fazer isso. Você pode, por conta própria, fazer isso, mas não é aconselhável que você faça isso sozinho, tá? Não é aconselhável. Por quê? Você não entende, você não tem a capacidade técnica de conhecer toda a legislação previdenciária, as portarias do INSS, você não tem esse conhecimento. Mas se você tiver, você pode ir sozinho.
Qual é a chance? Entendeu? Então, assim, você não sabe fazer os cálculos previdenciários, enfim. Então, a gente aconselha que antes de você pedir benefício no INSS, você procure um advogado, especialista em direito previdenciário de sua confiança, para poder avaliar qual é o melhor benefício para você, se você tem ou não tem direito, qual é o procedimento que você deve tomar, quais documentos você deve juntar, porque é uma coisa muito séria. Principalmente a aposentadoria, que dependendo da situação, ou você não consegue mais aposentar, ou você aposenta mal e não tem jeito. Sim. Às vezes a pessoa tem direito a se aposentar com, 3 salários mínimos, se ela esperar 2 anos. Aí ela vai sozinha no INSS, aposenta de qualquer jeito e recebe um salário mínimo. Como que você vai consertar isso? Não conserta. Não conserta, não existe, não pode desaposentação, proibida. Então daí a importância de você procurar um profissional especializado, e tem que ser o quê? Um advogado especialista em direito previdenciário. Não pode ser advogado especialista em outra área, não pode ser contador, não pode ser, entendeu? Sim. Não é aconselhável, certo? Então essa é a mensagem importante, a gente tem que passar de conscientização. Por quê? Você trabalhou a vida inteira para você ter direito ao seu benefício. Você merece o melhor tratamento, o melhor atendimento possível. Sim. Então, a gente já deixamos aí a mensagem de que talvez semana que vem role um BPC Loa. Se você gosta desse tema, se você tem dúvidas sobre esse tema, já deixa aqui as suas dúvidas, que no nosso próximo podcast a gente vai tentar responder para você. E é isso, né, Carol? A gente solucionou aí, trouxemos algumas dúvidas sobre auxílio acidente. Semana que vem estaremos de volta aí com o BPC Loa. Já deixa o seu like, lembra de seguir a gente aqui no QR Code, onde está o nosso Instagram, TikTok, Facebook. E é isso. É isso, gostaria de agradecer quem assistiu o nosso vídeo. Se você acha que é importante para alguém ter esse conhecimento que a gente passou aqui hoje nesse bate-papo, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, inscreva-se no canal, a gente sempre vai postar novidade. Me segue nas demais redes sociais. E se você tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que a nossa equipe e eu vou responder para você. Lígia, muito obrigada aí pela participação. Semana que vem estaremos juntos novamente, possivelmente, falando sobre benefício de prestação continuada. E é isso aí, galera. Estamos juntos descomplicando o INSS.